Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e desafios. São desafios que foram colocados para Jesus da mesma maneira que são colocados para a gente. Desafio de aceitar as dificuldades. A aceitação das dificuldades é um desafio que nós temos que levar todos os dias como foco da nossa vida. Jesus enfrentou todas as dificuldades de andar pelo deserto, de não ser reconhecido pela família, não ser reconhecido pelos seus conhecidos da sua aldeia, de não ser reconhecido por aqueles que dominavam a lei, mas não se deixou intimidar. Aceitar os outros como os outros são. Jesus aceitava todas as pessoas, os espíritos, como eles eram. Ele não chegou e falou assim: você é pescador, você não serve como pescador, vem comigo que eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Você é zelote, você também não dá para zelote, vem comigo que você vai se dar bem. Você errou no seu matrimônio, segue em frente, não peques mais. Então, aceitar os outros com as suas virtudes e com os seus defeitos. Outro desafio é aceitar as condições inadequadas para a realização das coisas no tempo que nós queremos. As coisas acontecem quando nós e os outros convergimos para realizar alguma coisa. Queremos que o bem se estabeleça, façamos a nossa parte, mas sozinhos nós não faremos uma grande diferença. Mas juntos nós conseguimos fazer com que as coisas mudem, com que as coisas progridam. Um esforço conjunto de todos. Essa aceitação de Jesus é que ele sabia que o povo que estava ali era simples e ignorante. Não era uma condição adequada, ideal, para falar de coisas profundas, de coisas excelsas, de coisas maravilhosas, mas ele passou a mensagem que eles conseguiriam captar, gravar, repetir, espalhar. E cada um, estudando, se aprofundando naquilo, vai se iluminando, se engrandecendo, tornando um outro momento da sua vida em que as coisas vão se realizar. E aceitar a falibilidade. Aceitar que nós possamos ser falhos e que os outros também falham, que os outros também cometem equívocos e que nós cometemos equívocos. Um grande sofrimento se ergue na alma de todos nós, encarnados, quando achamos que somos infalíveis, que as coisas têm que ser do jeito que a gente quer, porque o certo é isso. E a gente se desgasta e a gente perde o foco do que é importante, porque a gente quer forçar uma coisa que ainda não está pronta, quer colher um fruto que ainda não amadureceu. E Jesus aceitava a falibilidade de todos. Ele foi lá e colou a orelha do soldado que o Pedro passou a faca. Foi lá e aceitou que o Judas ia traí-lo e foi
em espírito, buscá-lo lá no Vale dos Suicidas, para ele se recuperar? Então, nós temos que compreender que a grandeza dos desafios não se resumem a grandes coisas, mas às pequenas vitórias que nós temos que ter no nosso dia a dia, pequenos esforços, pequenas ações. Outro desafio é não se ofender, deixando ao outro a possibilidade de se reconciliar. Como eu falei, Jesus foi atrás de Judas para que ele pudesse se recuperar espiritualmente, para ele poder retornar a reencarnar sem estar tão marcado. Imagina a decepção daquele espírito quando ele percebe a grande burrada que ele tinha feito, que ele queria forçar a mão de Jesus para que Jesus chamasse os exércitos do céu para recuperar a Galileia, recuperar a Judéia para o povo hebreu. Essa é a ideia de Judas. Forçar com que ele tomasse uma atitude de força. E aí ele vê Jesus crucificado, eu falei, pensa, o que eu fiz com esse homem? A decepção é tão grande que ele se suicida. Jesus vai atrás para recuperá-lo, para que ele tivesse novas oportunidades o mais breve possível. Então, esse é um exemplo bem grande de como a gente pode não se ofender com as pessoas. Quando uma pessoa te ofende, ela está em desequilíbrio. Ela está preocupada com alguma coisa, ela quer impor para você a energia em desequilíbrio dela. Se eu quero dar um presente para você e você não aceita, o presente fica com ela, fica comigo no caso, né? Não aceite o presente do desequilíbrio, não se ofenda, dê ao outro a possibilidade de amanhã se reconciliar com você. Aquelas pessoas que ficam no perdão incondicional, né? Do perdão condicional, de que eu te perdoo, mas eu não quero mais te ver, eu te perdoo, mas isso aí você nunca mais vai deixar de aparecer na minha frente quando eu olhar na sua cara. Então, se a gente não abre possibilidade de reconciliar as pessoas, a gente está cometendo um crime tão grande quanto aquele que a pessoa fez contra a gente. Buscar ensinar o que realmente já sabe, sem medo de ser substituído. Quando Jesus veio, ele buscou pessoas humildes, pessoas simples. Ele não buscou um ou outro que tinha um pouco mais de instrução, mas a maioria eram pessoas do povo. E ele não teve medo de ensinar. Ele não teve medo de deixar de ser a referência daquelas pessoas, de ser substituído. Pelo contrário, ele estimulou, falou assim, amanhã, quando eu não estiver mais entre vocês, vocês terão a minha palavra para espalhar, terão o meu entendimento das coisas para seguir em frente. Porque ele já também compreendia que os outros vão enfrentar os seus desafios, as suas dificuldades. Nós podemos ensinar aquilo que a gente já sabe, mas cada um vai construir a sua história, cada um vai construir o seu caminho. Não é nós que vamos mostrar, você faz isso, aquilo, aquele outro, e a pessoa aprendeu a receita de bolo e vai sair um bolo maravilhoso. A vida não é assim. Outro desafio é buscar novos desafios pessoais. Eu quero uma casa nova, eu quero constituir família, eu quero
amparar os meus filhos, os meus netos, eu quero fazer com que o meu bairro esteja bem organizado, eu quero que a minha cidade esteja limpa, esteja bem cuidada. Buscar desafios intelectuais. Eu devo buscar me aperfeiçoar, conhecer mais, não depender dos outros para interpretar as coisas para mim. Ganhar a capacidade de entender o que realmente está acontecendo. Jesus dizia: conhecereis a verdade vos libertará. Não é? Está lá, no João 8,32. Tá? Se a gente não procurar entender as coisas, nós temos que aceitar a opinião dos outros, aqueles que se dizem entendidos. Quantas vezes a gente já viu pessoas que juravam que uma coisa era daquele jeito e daí a pouco aquilo foi desmentido? Porque a ciência avança, porque o entendimento social muda e as coisas completamente diferentes. A verdade é aquilo que nós conseguimos compreender dela. A verdade é um cubo. Um cubo. Eu olho para a verdade e mostro para vocês. Cada um de vocês vai conseguir ver no máximo 3 lados. E os outros 3? Eu não consigo mostrar. Eu vejo 3 lados. Vocês veem 3 lados. Então a verdade é um conjunto entre o que eu consigo entender e aquilo que você consegue entender. Nós temos que também desafios profissionais. Buscar ser no trabalho, no seu comércio, na sua indústria, o melhor que a gente puder, da maneira mais correta possível. Dar 110% das nossas forças, para que as coisas funcionem. Não se deixar exaurir de maneira inadequada, né? Você acabar com a sua vida familiar, acabar com a sua saúde para poder realizar o trabalho, mas realizar na medida adequada, o melhor que você pode e, se possível, um pouco mais daquilo que você acha que é necessário, aquilo que lhe cabe. E buscar novos desafios espirituais, porque a gente tem que evoluir. Nós somos espíritos encarnados, somos almas que estão aqui para aprender com o Evangelho que Jesus nos deixou, que a caridade é ação, a caridade não é palavra, a caridade é ativa, a caridade não é invejosa, a caridade não é temerária. Temerário quer dizer que aquele que não faz as coisas tempestivamente, certo? Ela vai construindo o bem. Não é porque eu quero fazer o bem que o bem vai ser feito. Se o outro não aceitar, não adianta. Você tem que se aproximar e convencendo a pessoa de que o que você quer fazer é o bem. E entender, às vezes, que o seu bem não é o bem que ela realmente precisa. Certo? E através de exercer essa caridade ativa, efetiva, a gente fazer a reforma íntima. A reforma íntima é quando a gente olha para dentro da gente mesmo e vê a quantidade de defeitos morais, espirituais que nós temos, maus hábitos. Eu gosto de uma fofoca, eu gosto de apontar o erro dos outros de maneira que os humilhe. Eu tenho que mudar esse tipo de atitude. E isso é uma reforma íntima.
Muita gente acha que a reforma íntima é quando a gente começa a colocar aparelho no dente e vai arrumando, começa pelo dente. Não é verdade. Né? Faz uma harmonização facial, também não é verdade. Tudo isso é válido, desde que a pessoa se sinta bem com isso. Mas, espiritualmente, o que é mais importante? A minha aparência externa ou a minha aparência interna? Quando eu for voltar para junto daqueles que me amam, lá no lado de lá, na espiritualidade, qual é o rosto que eu vou mostrar? Qual é o coração que eu vou mostrar? Qual é o conjunto de realizações que eu vou mostrar? O que bem que eu fiz? Que bem que eu deixei de fazer? Tudo isso vai estar gravado no nosso perispírito. Vai estar gravado no envoltório do nosso espírito, que é visto pelos outros espíritos. Então nós temos que cuidar para compreender que errar é parte do aprendizado. Errar faz parte da experiência encarnatória. Continuar errando, consciente de que existe outro meio, isso é um erro maior. Realizar a reforma íntima é tomar consciência do erro e tomar coragem para seguir um outro caminho, para enfrentar as próprias dificuldades, para mudar as suas atitudes, ser mais tolerante, ser mais paciente, ser mais otimista, ser mais caridoso, ter mais fé, acreditar que as coisas acontecem porque o plano de Deus está sendo seguido. No momento certo, a intervenção dos espíritos elevados mudam as coisas, tanto para a gente, quanto para o país, quanto para o mundo, certo? Então, se a gente não tem fé nisso, que Deus é o nosso? Quão pequeno é esse Deus que não abarca tudo, que não faz parte do conjunto todo, e que não é previdente, que não tem conhecimento de tudo. Outro desafio, e o último, é levantar a cada dia, agradecendo as bênçãos que lhe foram concedidas e as oportunidades de aprendizado que as dificuldades propiciam. Sabe, nós temos que aprender a agradecer também. A gente sabe pedir rapidinho, toda noite a gente chega, pede, ó Senhor, me ajuda, me ilumina, me ampara. E quando você acorda, você agradece a noite que você passou? Que você não foi parar no umbral para ser torturado, nem chupado as suas energias pelos espíritos vampiros? Então, você acorda bem, você acorda alegre, e não parecendo que tomou uma surra de gato morto até o gato miar? Por que isso? Porque a gente não sintonizou com o nosso mentor. Não sintonizou com ele à noite, na hora de deitar. Você não agradeceu pelo seu dia, não agradeceu pelas coisas que você passou, as boas e as ruins. Porque tudo é aprendizado. As boas eu acertei, as ruins eu ainda não entendi como isso aí está funcionando. Preciso de luz, preciso de orientação. Conversa com seu mentor. A hora que você deita, ele te dá a mão, e o seu corpo vai reabastecer, vai recarregar, vai fazer uma regeneração celular, e o seu espírito vai para o plano espiritual. Agora vai para onde? Vai aonde você estiver sintonizado. Eu estou sintonizado na balada, eu vou na balada. Eu estou sintonizado no bar do Zé, eu vou no bar do Zé. Tá? Eu estou sintonizado numa tristeza profunda, eu vou parar no cemitério.
Eu vou parar num local escuro, tenebroso, porque é questão de sintonia, são as leis de Deus. Então, quando a gente quer, temos que acertar o canal que a gente quer conectar, ligar, sintonizar, que é o nosso mentor, nosso amigo espiritual que veio essa encarnação inteira se dispondo a nos ajudar. O nosso mentor pode ser o mesmo espírito durante a encarnação inteira ou pode mudar conforme a necessidade desse espírito e nossa, das decisões que nós tomamos. Mas vai ser sempre uma pessoa muito querida, muito amada, que vai fazer o melhor para você, vai te orientar o melhor possível. Agora eu estou aqui falando, e se você não me ouve, é a mesma coisa que você não sintonizando com o seu mentor e ele tentando te passar o que é realmente que você deveria de estar fazendo, não pensando. Pensando é responsabilidade sua. E a gente agradecer também pelas dificuldades. Sabe, as dificuldades são aquilo que faz com que a gente desenvolva a nossa inteligência. A dificuldade faz com que nós busquemos novos caminhos. Uma pessoa pega e fica sem voz. Ela vai aprender linguagem de sinais, né? Libras, para poder se comunicar. A dificuldade levou ela para um outro caminho. Eu preciso fazer cálculos fantásticos, eu não estou sabendo, tenho que organizar vários dados. Eu tenho que aprender a usar ferramentas tecnológicas, de informática. Eu tenho que compreender mais as pessoas, tenho que buscar um entendimento melhor. Eu vou assistir os vídeos da AMERGS, a Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, sobre a psicologia de Joana de Ângeles. Eu vou me aprofundando, eu vou aumentando a minha capacidade de compreender as coisas que acontecem no mundo. Mas se eu não estudar, se eu não buscar compreender o básico do Espiritismo, a gente não vai avançar. Porque nós temos dentro da nossa cabeça muitos falsos entendimentos, muitas concepções equivocadas, muitas superstições, muitos conceitos que são trazidos pela TV, pelo cinema, pelos amigos e que nos levam a decisões erradas. Existem certas coisas que saem daquilo que é um aprendizado, uma compreensão do Espiritismo e passa a ser uma fantasia, um entendimento equivocado de ensinamentos anteriores. Se eu colocar uma pirâmide aqui em cima no telhado aqui, vou estar concentrando mais energias cósmicas e vou distribuir melhor as energias. A pirâmide tem suas funções, como um túmulo, mas nós ainda não estamos precisando de energias tumulares. Nós precisamos de energia de vida, energia que é transmitida o tempo inteiro pela espiritualidade, por Deus, pelas nossas capacidades de coletar, de sintonizar. Quantas pessoas vocês conhecem que parece que desligaram eles da tomada, a pessoa está lá se arrastando? Por quê? Porque ela está dessintonizada do que é a fonte de energia da gente, que é a vida.
Ela se desligou em algum momento da vida e não sabe mais. Então ela vai se fechando e vai se desenergizando. Muitas pessoas acontece isso. Muitas abandonam a vontade de comer. Muitas abandonam a vontade de viver. E tudo isso nós aprendemos o conceito básico que faz com que nós mudemos o nosso foco da vida, da nossa oportunidade encarnatória, que faz com que nós busquemos novos caminhos e recebamos novas energias. Sendo assim, vamos buscar os nossos desafios, buscar entender aquilo que Jesus fez por nós como uma pessoa maravilhosa que desbravou os nossos caminhos para uma vida mais amorosa, verdadeira e de fraternidade.